Bom dia, segundo ano da manhã. Boa tarde, segundo ano da tarde. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Todos protegidos, com saúde, com as suas famílias. Estamos aqui iniciando mais um mês, o mês de junho. Bom, que seja, para mim, para vocês, para todos os alunos do Colégio Coração de Jesus, um mês de vitórias, de conquistas e de superação. Lembrando, mantenha o foco nos estudos, combinado? Procure o seu lugar de estudo, um ambiente sossegado, tranquilo, ok? Organize o seu material. E nessa aula de hoje, preste bastante atenção. Vocês vão somente recordar o que foi visto lá no capítulo 1. Mas por que, professora? Nós já estávamos lá no capítulo 6, encerrando, Começando o capítulo 6 e agora vai voltar lá para o capítulo 1? Exatamente. Por quê? Porque quando foi determinado que ficássemos em casa, vocês iriam realizar a sua primeira provinha, a sua primeira avaliação de matemática, lembram? E nós paramos antes, nós paramos na semana de avaliação. E vocês não realizaram a avaliação de matemática. Então, vocês ainda vão ter que realizar aquela avaliação que ficou. Vocês levaram um calendário, estudaram, se prepararam, mas não teve como realizar a provinha, a avaliação aqui na escola, porque foi determinado que ficássemos em casa. Agora, vocês vão receber um novo calendário de avaliação, vocês vão receber as datas, ok? Mas vamos recordar, já faz tanto tempo que vocês estão em casa, dando continuidade nos outros capítulos, nós vamos recordar os conteúdos que nós vimos lá no capítulo 1, para que você dê continuidade naquela avaliação que paramos, ok? Então vamos lá. Lá no capítulo 1, vocês aprenderam sobre unidade, dezena, centena, a sequência numérica, material dourado, certo? Então hoje, na aula de hoje e de amanhã, nós vamos recordar tudo que foi visto no capítulo 1. Então prestem bastante atenção. Se você quiser pegar o seu caderno ou uma folha para ir anotando o que você achar mais importante, que você quiser anotar para não esquecer, porque tudo que a professora fala é importante, mas talvez algo que você precise anotar para que fique claro, para que você não esqueça, pode fazer isso, ok? Pegue o seu caderno, coloque a data, o conteúdo, o capítulo e comece a fazer a sua anotação. Professora, mas o meu caderno não está comigo. Tudo bem, pode pegar uma folhinha e faça essa folhinha de rascunho, combinado? Como já estamos combinando há bastante tempo, nas nossas aulas de matemática. Então vamos lá. Vamos começar relembrando, o material dourado. O material dourado são as peças que representam, o valor dos números. Então temos aqui este cubinho que está representando a unidade, certo? No material dourado, o cubinho representa a unidade. A barrinha de 10 representa a dezena. Então, eu tenho aqui uma barrinha de 10 representando a dezena. E a placa de 100 representando a centena. Então, temos no material dourado, unidade, dezena e centena. Mais para frente, vocês vão ver ainda, a placa de 1000, certo? Que quando nós juntamos, 10 dessa aqui, nós temos 1000. Mais para frente ainda. Por enquanto, nós vamos ficar somente na unidade, na dezena e na centena. Vocês aprenderam também que cada número, na sua posição, tem um valor. Vamos relembrar? Olhem só. Se eu escrevo no quadro para vocês o número 145. O 5, ele ocupa a casa da unidade, vocês já viram isso. O 4 da dezena e o 1 da centena. O número 145, nós temos, então, 5 unidades. Quando eu falo 4 dezenas, eu estou falando que eu tenho 4 vezes o número 10. Ou seja, o 4 na casa da dezena, ele vale 4? Não, ele vale 40, certo?
E o 1, ele está na casa da centena, então ele vale 100. Então, eu tenho no número 145, decompondo, que é separar em unidade, dezena e centena, eu estou dizendo que eu tenho 100 mais 40 mais 5, 145, ok? Agora, eu vou usar os mesmos números, porém em ordens diferentes, tá? Em posições diferentes. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que cada número tem o seu valor posicional. Na posição em que ele está, ele tem aquele valor. Agora eu vou usar os mesmos números, porém em ordens, em posições diferentes. Olhem só. Vou apagar aqui, ó, lembre-se, 145. Agora eu vou usar o 4, o 1 e o 5, certo? 400, não, eu vou mudar, vou tirar, vou colocar o 5 e o 1. 451, né? Eu usei o 1, o 4 e o 5 antes, agora eu usei o 4, 5, 1, tá? Os mesmos números, porém em ordens diferentes. No número 1, a unidade. No número 5, ele está na casa da dezena. E o número 4, na casa da centena. E agora eu tenho aqui o 1 na casa da unidade, ele vale 1. O 5 na casa da dezena, ele não vale 5, ele vale 50. Eu estou falando que é 5 vezes o número 10. E o 4 na casa da centena é 4 vezes o número 100. Ele vale 400. Perceberam? Que antes, olhem só. Deixa só a tia apagar aqui, para vocês perceberem. Antes eu usei o número 145, unidade, dezena e centena. Olhem só, o 5, ele está aqui na casa da dezena, ele vale 50. Como ele está aqui na casa da unidade, ele está valendo 5. No número 145, ele vale 5. O 4, no número 145, ocupa a casa da dezena, então ele vale 40. E o 1 na casa da centena, ele não vale 1 como aqui, no número 451. Ele vale 100. Perceberam? Olhem só. O 4, no número 451, ele vale 400. No número 145, ele vale 40. O 5, no número 451, ele vale 50. No número 145, ele está na casa da unidade, então ele vale 5. E o 1, no número 451, ele vale 1 porque ele está na casa da unidade. No número 145, ele vale 100 porque ele está na casa da centena. Então, isso é o valor posicional. Cada número na sua posição tem um valor. Combinado? Então, não podem esquecer disso, ok? Agora, vocês vão também relembrar a ordem crescente, né? Crescente, de crescendo, e a ordem decrescente dos números, né? Que foi os conteúdos vistos lá nas páginas 22 e 23, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos de ordens crescentes e decrescentes aqui no quadro, combinado? Então, olhem só, eu vou colocar os números aleatórios misturados e depois nós vamos organizar estes números nas ordens crescente e decrescente. Vamos lá. Olhem só, vou pegar aqui 151, 232, 63, 104, vou pegar também o 301, 222, 97 e 15, certo? Então, eu coloquei aqui no quadro os números aleatórios, misturados, sem nenhuma ordem. Agora, nós vamos pegar estes números que estão no quadro e vamos organizá-los nas ordens, primeiro, crescente, que é do menor número para o maior, e na ordem decrescente, que é do maior para o menor. Então, presta bastante atenção. Então, vamos lá, na ordem crescente, tá?
Do menor para o maior. Pode escrever isso. Ordem crescente, do menor para o maior, de baixo para cima. Destes números que eu coloquei no quadro, observem e falem para a professora qual é o menor número daqui. Muito bem, é o número 15. Depois do 15, qual é o menor número? Uma dica. Quando vocês forem organizar os números, vocês já podem ir riscando este número, certo? Vai riscando ele para saber que aquele número você não vai usar mais, senão vai ficar confundindo vocês. Então, é o 15. Depois do 15, qual é o menor? Olhem só. Ah, o 97. Será? Não, professora, é o 63. 63 é o menor, então coloca o 63. Depois do 63, qual é o menor? Estou percebendo que eu estou subindo do menor para o maior? Então, agora sim é o 97. Então, agora eu coloco o 97. Depois do 97, qual é o menor número? Deixa eu ver, 151? Não, o 104 vem primeiro, então agora o 104. Depois do 104, o menor número, o 151. Depois do 151, olhem só, eu tenho ainda o 232, 222 e o 301. 222 é o menor, porque vem primeiro. E agora, 232 ou 301? 232. E o que sobrou? 301. Então, esta é a ordem crescente dos números que estão no quadro, do menor para o maior. Eles não precisam ser em uma ordem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Organize os números que estão no quadro na ordem crescente, do menor para o maior. Então, os números que estão no quadro, o 15 é o menor, está aqui. Depois do 15, o 63. E assim vai subindo, crescendo, tá? Então, temos 15, 63, 97, 104, 151, 222, 232 e 301. Agora, vamos organizar estes números na ordem decrescente. Agora é o contrário. Agora nós vamos descer, tá? Do maior para o menor, decrescente, de descer. Então, agora, daqui, qual é o maior número? Se vocês olharem a atividade que vocês já fizeram anterior, você já vai saber. É o 301. Então, agora, o 301. E aí, eu risco o 301. Depois do 301, o menor, que eu vou descendo, é o 232. Depois do 232, 222. Depois do 222, já que eu vou descer, né? Olhem só, 151. Depois do 151, qual é o maior? É o 97? Não, o 104, que a professora nem riscou aquela hora. 104. Depois do 104, agora sim, o 97. Depois do 97, vem o 63. Depois do 63, qual é? 15. Ordem decrescente. Do maior foi descendo para o menor número, certo? Então, ordem crescente, quando eu organizo os números na ordem crescendo, de baixo para cima. Como exemplo, nós sempre damos a escadinha, da primeira até chegar à última. Decrescente, vem descendo a escada do maior número para o menor número, ok? Na ordem. Bom, crianças, nós relembramos nessa aula de hoje, né? Nós recordamos alguns conteúdos do capítulo 1, tá? Vocês relembraram o material dourado, conheceram, né, quando vocês iniciaram as aulas. Cada peça do material dourado representa um número, cubinho, unidade, barrinha, dezena, plaquinha, centena, certo? Vimos também o valor posicional dos números, cada número ocupa uma posição,
né? Na unidade 1 vale 1, na dezena o número vale 10 vezes aquele número e na centena a mesma coisa, certo? E viram também que se eu mudar a ordem dos números, eu mudo o valor dele, que ele ocupa. E viram também, nessa aula, a ordem crescente e decrescente. É só pegar o caderno, tem conteúdos no caderno sobre a aula que nós vimos ontem, ou sobre a aula que nós vimos hoje, tem atividades de ordem crescente e decrescente, tem atividade com material dourado, tem atividade com valor posicional também, tá bom? É só vocês relembrarem e aguardar a nossa próxima aula, que ainda nós vamos estar falando sobre os conteúdos vistos lá no capítulo 1, ok? Assistam a aula com atenção, anotem se precisar, pegue a apostila para relembrar, para ler mais alguma coisa, tá bom? E nos encontramos amanhã na nossa aula de matemática. Beijo!